Meus irmãos, a paz do Senhor. Eita glória! Quantos trouxeram o Santo Livro? Amém? Abramos a palavra do Senhor no livro de Juízes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Juízes capítulo 14, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Glória a Deus. Ou conforme os irmãos queiram, do primeiro versículo ao 11º. Posição é posição, número é número. Isso mesmo. Não se existe expressar número primeiro. Isso não é número, é posição. É verdade. Do primeiro ao 11º. Número 5, número 1 ao número 11. Capítulo 14 do livro de Juízes. É uma alegria nesta noite estarmos aqui neste seminário espiritual que é aprender da palavra de Deus, junto Aleluia. com o pastor Duarte, Aleluia. junto com toda a sua igreja. Tem uma pequena caravana que me acompanha. Por ser tão próximo, achei que viria um pouco mais de irmãos, mas Deus sabe da ocupação de alguns, como não é hábito nós termos lá no templo culto, mas é hábito termos o nosso culto no lar no dia de hoje. E a gente convidou alguns irmãos que viessem, mas eu acredito que existe aí uma situação de horário, talvez alguém ainda possa estar vindo. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo de número 1 ao versículo 11, diz assim o texto: Sucedeu que Sansão veio a Timnate, e vendo em Timnate a mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás e tome uma mulher dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Toma-te esta, porque esta agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugiu e lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como que despedaça um cabrito sem ter nada na mão. Porém, nem seu pai e nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou a ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelha com mel, e tomou-as na mão, e foi andando comendo dele, e deu ao seu pai e à sua mãe, e deu do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com eles. Amém? Tome assento, por favor. Aleluia, Jesus. Nesta noite nós estamos no culto de ensino da palavra do Senhor. E nós, como igreja de Deus,
precisamos entender que toda a Escritura é inspirada. O Velho Testamento é uma sombra do Novo. Não existe Novo Testamento sem Velho Testamento, pois a nossa fé cristã, ela é cristã judaica ou judaico-cristã. Ela vem do plano divino dado aos homens, ainda na lei de Moisés, até a culminação da cruz de Cristo, quando de fato as Escrituras se cumprem, do qual Cristo é o perfeito sacrifício para a salvação dos homens. Quando Israel sai do Egito, aonde eles viveram cerca de 200 anos de paz e de uma profunda prosperidade, em termos de terras, riquezas, alcance de largueza, no sentido de crescimento de povos, multiplicação das famílias, netos, tataranetos e assim por diante foram se fortalecendo. Quando em 200 anos Faraó, que havia conhecido José e que era grato por todo o livramento que ele operara na terra, havia morrido, e os outros que o sucederam não tiveram o mesmo compromisso com o pacto que havia sido feito com o povo de Israel. E ao perceberem o crescimento deste povo, e que eles eram uma nação dentro de outra nação, tomaram tudo o que era deles, e aonde eles eram senhores se tornaram cativos. Todavia eles não puderam tirar a essência de sua fé e a grandeza do seu Deus da sua caminhada. Aleluia. 230 anos de escravidão prosseguiu, totalizando cerca de 430 anos naquele lugar tão hostil. O Egito, na verdade, não era um local de ficar, era um local de passagem, porque a promessa de Deus era Canaã, a terra que emana leite e mel. É verdade. Ao saírem do Egito com mão forte, eles passaram a peregrinar no deserto. E quando estavam para entrar na terra prometida, foi ordenado que houvesse uma guarda de 12 espias para espiar a terra. Eram os príncipes, filhos dos patriarcas das tribos de Israel. E quando 2 deles vão para um lado e 10 vão para o outro, ambos viram a mesma terra, ambos viram a mesma prosperidade, ambos viram os mesmos problemas, mas 2 versões chegaram diante do povo. Uma versão dizia assim: olha, a terra é boa, mas nós não conseguimos conquistá-la, não teremos força para entrar nela, não temos homens suficiente armados, porque o povo é como gafanhoto, e são ferozes, e nós vamos ser destruídos e aniquilados. 2, todavia, disse: olha, vimos a terra é boa, tem homens fortes na terra, mas quem são eles diante do Todo-Poderoso? Deus nos entregou a terra, passamos e a possuamos, porque Deus é conosco e pelejará por nós. Aleluia! Aleluia. Eram eles, Josué e Caleb. Como o povo, em sua maioria, afirmava que não era para eles e que eles não tinham condições de conquistar, Deus entristeceu. E ao entristecer, Ele permitiu que uma situação que perdurasse de 3 a 6 meses passasse a se tornar 40 anos. Toda aquela geração pereceu no deserto. Houve uma nova geração que se levanta, os filhos daqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb. Até Moisés pereceu no deserto. E diz a Bíblia que quando Deus levanta, Ele os leva, e eles alcançam a terra. Neste período, o governo estabelecido não era monarquia, era Deus do comando, era um governo teocrático. Deus levantava os seus juízes, e de quando em quando eles passavam por um avivamento, voltavam-se para Deus, e Deus então trazia paz e prosperidade, até que eles se esqueciam de Deus, se contaminavam com os prazeres e manjares dos povos ao seu redor. E aí Deus mais uma vez então permitia que eles sofressem, para que eles voltassem para Deus. Deus nunca virou as costas para eles.
era eles que viravam as costas para Deus. Tem muita gente missionário que vem para esta igreja bebendo, fumando, quebrado, vencido, derrotado, cheio de problema, e aí alcança misericórdia na oração, na pregação, no louvor. É a igreja fazendo campanha. Daqui a pouco as coisas começam a entrar no lugar, as contas vão se ajeitando, os vícios vão sumindo, a escravidão acaba, aí tem uma pecuária, pum, de novo. Olha ele lá no mundo. É verdade. Tem lá um comício na época da política, puf, olha ele lá no forró, olha ele lá na brincadeira do mundo. Daqui a pouco dá um problema, volta de novo, e assim o povo se fazia. Deus nunca afastou do povo, é o povo que afasta de Deus. Deus sempre esteve lá, Deus sempre esteve aqui, disposto a te abençoar, a mudar a tua história. Aleluia! Hoje Deus está dizendo: amadurece, igreja. Aleluia! Aleluia, Jesus. Dentre esses 12 juízes, um deles é um moço por nome de Sansão. Sansão, ele nasceu para ser separado. Ele é nazireu de Deus. O narizaísmo é uma forma de dedicação a Deus que Deus requer do homem. Alguém pode se fazer nazireu, ou alguém já nasce profeticamente com essa natureza. Aleluia. Ele faz um tipo de voto a Deus. Não é os pais que fazem o voto por ele, é ele que faz um voto a Deus. Ou Deus requer algo dele. A Bíblia fala de sacrifício de tolo, e eu posso até ser mal interpretado aqui. É muito fácil você fazer um voto para outro pagar. Se Deus fizer isso, meu filho não vai casar. Por que ele não vai casar? Faz um voto você: eu nunca mais vou fazer isso, vou comer isso, ou coisa assim. Por que fazer o voto para o seu filho cumprir? Esse é chamado de sacrifício de tolo. Verdade. E as pessoas entram nesse negócio, levam a sério. E a criança que nem imagina isso acaba sendo escravo da situação. E olha lá, Deus vai pesar a mão. Aí põe Deus como monstro. Que Deus vai fazer. E Deus não é monstro. Deus não tem atitude com a sua palavra, mas com a vida daquele que está disposto a servir a Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Há uma diferença entre o voto e o nazireísmo. Aqui neste caso o menino nasceu e foi separado desde o ventre, profeticamente. E ele, por nascer e ser separado, ele não bebia bebida forte, não passava navalha na sua cabeça, ele não ia para as bagunças. Era um menino separado na sua juventude, na sua adolescência, na sua infância. Mas depois que ele cresce, percebe-se que ele não é um menino comum. Ele tem uma força sobre-humana. Ele consegue ter capacidade de deter o contingente de muitos homens sozinho. Ele consegue ter vitórias em batalhas perdidas para Israel. E logo a sua fama percorre toda a região. Contudo, não era ele, era a presença de Deus sobre ele. Aleluia. Você acha que você faz o que você faz porque você é bom? É Deus da sua vida. É Ele quem te deu o dom para cantar bonito, para pregar bonito, para poder fazer as coisas com perfeição. Aleluia. É Ele que te colocou esta maravilha. E era sobre esta unção que Sansão tinha. Aleluia. E a Bíblia diz que Sansão torna-se agora rapaz, adulto, para casar. E ele cresce num contexto em que ele é um moço que ganha a atenção de todos. Qualquer mocinha de Israel queria namorar e casar com ele. Mas o negócio é que ele não estava disposto a pegar qualquer uma das meninas que ele conhecia do seu convívio. Ele queria um novo, ele queria um diferente. Ele queria um jugo desigual. Às vezes você está
tão acostumado com a tua igreja, com o teu povo, e acha que para você ser feliz, você precisa dar uma voltinha lá fora. Não vai não. Deus tem algo para você aqui dentro. Aleluia. É importante essas ações aqui de interação da igreja. Aleluia. Uma festa, uma caravana, de repente um moço de Deus, uma moça de Deus que vai somar com você, que tem o mesmo princípio que você. Não vai atrás daquele rapazinho que está atrás de coisa errada lá fora, porque você não ganha ele, é mais fácil ele te ganhar. É forte, é verdade. Não vai atrás daquela mocinha que está vivendo aquela vidinha manha de mostrar o corpo, de querer te ganhar apenas pela bela perna de fora, pela barriguinha de fora, pela aparência, porque você acha que se os pais dela não mudou ela, você vai mudar, só porque você vai namorar ou casar com ela. É mesmo. Sansão olhava para este lado, e por causa disso ele não conseguia ver as bênçãos de Deus que estavam do seu lado. Tem muita gente boa que está pagando um preço alto por não ter dado ouvidos à palavra de Deus. Deus te trouxe das trevas para a luz, e você não pode ter inimizade, aleluia, com a luz e amizade com as trevas, porque não combina. Aonde a luz chega, as trevas se apagam. É verdade, aleluia. Agora tem uma coisa: as trevas é a ausência da luz. Sabe por que nós temos a noite? Porque o sol se pôs. Se a lua receber o reflexo do sol, dependendo da intensidade, a noite vira dia. Porque as trevas é a ausência da luz. Verdade. Se você não tem mais a luz, que é Cristo, se você não tem mais o brilho da presença de Deus, você vai se apagando como igreja, como ser humano, como cidadão. Você se apaga nos estudos, no trabalho. As pessoas começam a olhar para você como alguém sem valor, sem futuro. É isso que o mundo vê lá fora, porque quando você chega cheio de Deus, eles olham para você e vê Deus na sua vida. Eles veem a presença de Deus. O seu sucesso está dizendo que você está no caminho certo. Sabe por que as trevas têm raiva de você? Porque eles sabem que para pagar o preço que você paga exige renúncia. Eles não têm coragem de abrir mão da cervejinha no final de semana, das idas no ambiente pesado que eles andam, porque eles sabem que se eles de lá saírem, a vida deles vai mudar e vai mudar para melhor. A família vai ser abençoada, a sociedade será abençoada. Nós não podemos dizer que somos amigos de Deus e constituímos amigo do mundo, porque da mesma fonte não jorra duas águas. Ou é ou não é? Eita glória! Sansão quis mesclar a coisa, e aí a coisa apertou para o lado dele. E a Bíblia diz que, como sendo nazireu, ele não podia nem beber coisa forte, nem viver uma vida dissoluta, nem tocar em coisa morta, e nem comer comidas ou manjares consagrados. E a Bíblia diz que ele se encanta com uma moça dos filisteus. Como era a tradição naquele tempo, não existia o termo namorar. Namorar é da nossa geração. Essa cultura dos brasileiros de namorar, de ficar, de peguete,